Vamos falar sobre o Império do Brasil, um período de quase 70 anos, lá de 1822 a 1889, que basicamente desenhou o mapa, a política e, olha, as profundas desigualdades do país que a gente conhece hoje. Foi uma época que, por fora, parecia tudo estável, sabe? De modernização, mas por baixo dos panos existia uma brutalidade estrutural imensa. Então, bora mergulhar nisso. A pergunta que fica, né, a pergunta principal aqui é fascinante. Enquanto toda a América Latina estava virando um monte de repúblicas, o Brasil foi na contramão, sabe? Decidiu coroar imperadores. Mas como assim? Por quê? É isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, para a gente entender essa história direitinho, a gente precisa voltar lá no começo, em como o Brasil ficou independente. E já vou adiantar, a chave para isso não foi uma revolução, não. Foi, na verdade, uma grande negociação de poder. Pensa só, enquanto os nossos vizinhos aqui da América Latina estavam em guerras super sangrentas pela independência, aqui no Brasil a coisa foi diferente. Foi um grande acordo, bem conservador. A ideia principal era uma só: garantir que a estrutura social, com a elite, os donos de terra e de pessoas escravizadas, continuasse mandando em tudo. Basicamente, mudou quem estava no comando, mas o sistema, esse continuou o mesmo. E para amarrar bem esse controle todo, eles criaram uma coisa genial no sentido de autoritária: o poder moderador. Funciona assim. Na teoria, o Brasil tinha lá os três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, tudo bonitinho. Só que na prática o imperador era tipo um quarto poder, que na verdade estava acima de todos os outros. Ele podia simplesmente fechar o parlamento, demitir quem ele quisesse, ou seja, no fim das contas a vontade dele é que valia. Ponto final. E essa lógica de controle fica ainda mais clara com uma coisa que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Num parlamentarismo normal, o parlamento elege o governo, certo? Pois é, no Brasil era o contrário. O imperador escolhia quem ele queria como primeiro-ministro e aí esse cara montava uma eleição para garantir uma maioria que o apoiasse. Pegou a jogada? O governo controlava o parlamento e não o contrário, totalmente invertido. E agora a gente chega no ponto mais contraditório de toda essa história. De um lado, tínhamos um império que queria parecer moderno, civilizado, com cara de Europa, mas do outro lado, toda a base, o que sustentava tudo isso, era a escravidão. Uma das instituições mais cruéis e violentas que existem. Olha, tem uma frase da historiadora Emília Viotti da Costa que resume isso perfeitamente. A independência não só não acabou com a escravidão, como ela foi feita justamente para proteger a escravidão. Manter esse sistema funcionando era a condição número 1 que as elites do campo deram para apoiar o novo império. Simples assim. E para manter essa máquina de pé, o Brasil fez vista grossa para a lei. Mesmo com o tráfico de africanos sendo proibido em 1831, o contrabando continuou a todo vapor. E esse número aí na tela, 700 mil, é a estimativa de quantas pessoas foram trazidas ilegalmente da África só nesse período, entre 1831 e 1850. Foi essa gente, com seu sangue e suor, que construiu a riqueza do café, a grande força da economia do império. E o fim da escravidão? Isso foi um processo lento, arrastado, feito a conta-gotas, tudo pensado para não incomodar os donos de escravos. Cada uma dessas leis que a gente vê aí, lei do ventre livre, dos sexagenários, era uma resposta a muita pressão. Mas a estratégia era sempre a mesma: ceder o mínimo possível para empurrar a abolição de verdade o mais para frente que desse. Isso só mostra o quanto o império estava, na verdade, comprometido até o pescoço com a escravidão. Sabe, quando a gente pensa no Império, principalmente no governo de Dom Pedro II, vem aquela imagem de paz, de estabilidade, né? Pois é, mas essa paz, ela foi construída na base de muita, mas muita repressão. Era como uma panela de pressão, escondendo um monte de conflitos que podiam explodir a qualquer hora. E para entender por que essa tal estabilidade era tão valorizada, a gente tem que olhar para o que aconteceu um pouco antes. Depois que Dom Pedro I foi embora, o Brasil ficou sem imperador por um tempo. Foi o chamado período regencial. E olha, essa década foi o caos. Foi um verdadeiro teste para ver se o Brasil ia continuar existindo como um país só. Sério, o país quase rachou no meio. Tinha revolta pipocando em tudo que é canto. A cabanagem lá no Pará foi uma das mais violentas da nossa história. Morreu gente que não acaba mais, dezenas de milhares. E a resposta do governo central foi sempre a mesma e bem clara: vamos manter esse país unido, custe o que custar. E o custo foi repressão e muito sangue.
Então, é nesse clima de medo de o país se quebrar todo que eles dão um jeito de coroar Dom Pedro II. O menino só tinha 14 anos. Foi o tal do golpe da maioridade. E a imagem dele vira exatamente isso, o símbolo da ordem, da estabilidade. Por um tempo funciona. O país dá uma acalmada, o café começa a bombar na economia, mas aquele problema fundamental, a escravidão, continuava ali, quietinho, só esperando a hora de explodir. Sabe quando uma construção parece super forte, mas aí você vai tirando as colunas que sustentam ela, uma hora ela cai. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Império Brasileiro no finalzinho do século XIX. A queda do Império pode ser resumida na queda de 3 pilares de apoio. Foi um efeito dominó. Primeiro pilar, os fazendeiros. Quando a escravidão acabou sem eles ganharem nenhuma indenização, eles simplesmente viraram as costas para o imperador. Segundo pilar, a igreja. Rolou uma briga feia entre o Império e a igreja, com bispos sendo presos e tudo. Aí, a igreja também pulou fora. E, finalmente, o terceiro pilar, o exército, que depois da Guerra do Paraguai voltou se sentindo forte e as ideias republicanas ganharam muita força entre eles. Então, sem fazendeiros, sem igreja e com o exército contra, a monarquia virou um gigante com pé de barro. Só precisava de um empurrãozinho para cair. E esse empurrão veio. Foi um golpe militar, que nem teve muita briga, liderado por um marechal que era amigão do imperador até um dia antes. Coisas da política, né? E o que talvez seja o mais chocante de tudo é isso aqui. Um império de quase 70 anos caiu numa manhã e ninguém fez nada. Ninguém foi para a rua defender o imperador. Isso diz tudo sobre o isolamento do regime, né? A elite já tinha largado de mão, os militares estavam contra e o povo assistiu a tudo bestializado, como disse um cronista da época. Ok, o império acabou, viramos uma república. Mas será que as coisas mudaram tanto assim? As estruturas, as contradições daquela época não sumiram da noite para o dia. Na verdade, elas deixaram uma sombra, uma herança muito forte que a gente sente no Brasil até hoje. Vamos pensar nesse legado. Por um lado, o Império manteve o Brasil unido, esse país gigante, e criou um Estado forte, centralizado. Mas, por outro, a herança foi pesada. Uma desigualdade social e racial brutal e uma estrutura que a gente conhece bem. Muita terra e muito poder concentrados na mão de pouquíssima gente. E aqui talvez esteja a parte mais trágica dessa herança. A Lei Áurea foi assinada, libertou as pessoas no papel, mas... E depois? Depois elas foram simplesmente abandonadas à própria sorte. Sem terra, sem educação, sem oportunidade de trabalho. Foi uma liberdade que veio sem nenhuma reparação. E essa exclusão, que foi um projeto, é a raiz do racismo e da desigualdade que a gente luta contra até hoje no Brasil. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Olhar para a história do Império do Brasil não é só ficar falando de coisa velha, do passado. É, na verdade, tentar entender de onde vêm muitos dos problemas complexos que o Brasil enfrenta hoje. A monarquia não existe mais, mas as perguntas que aquela época levantou, perguntas sobre poder, sobre privilégio, sobre quem fica de fora, essas continuam mais atuais do que nunca.